Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao devocional de hoje, dia 22 de dezembro, 22/12, sexta-feira, e nós estamos aqui novamente para poder trazer um devocional especial para você nesse dia maravilhoso que Deus tem nos dado. E o tema de hoje, eu vou colocar para você na tela aí, o nosso tema de hoje é como lidar com a impulsividade, queridos. Como lidar com a impulsividade. Você sabe o que é a impulsividade, queridos? Não sabe? Eu quero mostrar para você então, vou voltar lá na tela, e eu quero mostrar para você o que é a impulsividade. Olha lá, o que é a impulsividade? A impulsividade é vista como resultado de um desequilíbrio entre o pensar e o agir, fazendo com que a ação anteceda o planejamento, gerando consequências como culpa, tristeza, raiva e arrependimento. É o agir sem pensar. Amém? Com certeza agora você entendeu. Já agora eu sei o que é impulsividade. Sabe por quê? Porque a impulsividade, ela está presente em muitos de nós. Em muitos de nós. Tá? Qual de nós, querido? Quantos de nós, né, já não nos arrependemos de ter tomado alguma decisão impensada? Ou ter falado palavras duras no momento de raiva? E que depois, após refletir sobre a tal atitude, ficamos com raiva de nós mesmos daí. Daí nós paramos e nos perguntamos assim, por que eu agi de forma tão imatura e impulsiva? Por que eu não me controlei? Então, a impulsividade, queridos, é um leão dentro de você que você tem que domar. É um leão que você tem que domar. Nós temos que saber como lidar com a impulsividade. Pois a impulsividade, queridos, ela pode ser uma característica comum, mas ela também pode ser uma característica em pessoas que têm transtornos psiquiátricos. Tá? Então, pessoas que, por exemplo, têm TDAH, transtornos narcisistas, né? Bipolaridade, também pode ter a impulsividade de uma maneira mais acentuada do que o normal, ok? A impulsividade por si só ele já é ele é um ato, né? Que a pessoa que antecede o pensamento, ela fala e depois ela pensa, né? Então, hoje nós vamos trazer aqui um exemplo de um grande homem de Deus e com certeza você vai parar e pensar, será que é quem eu estou pensando? E eu quero trazer para você esse texto. Vou colocar na tela para você. Lucas capítulo 22, verso 47 a 50. Nós vamos ler e você vai ver um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, um dos grandes apóstolos que marcaram esses 12 apóstolos, né? Ele é o que mais foi destacado ali, mas que por muitas vezes ele teve atitudes impulsivas. Então vamos ler lá para você ver, vou colocar na tela para você. Tá aí na tela. Lucas 22, do 47 ao 50, diz: enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram: Senhor, atacaremos com espadas? E um deles feriu
o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Aqui no livro de Lucas, não fala que é Pedro. Mas nós já sabemos que quem cometeu essa impulsividade, queridos, foi Pedro. Ele cometeu essa impulsividade. Pessoas, amados, que agem sem refletir, obedecendo aos seus impulsos do momento, sem levar em conta sem levar em consideração as informações disponíveis, podem ser classificadas como pessoas impulsivas, que têm essas características impulsivas. Para essas pessoas, queridos, que agem de maneira impulsivas, pequenas coisas podem despertar grandes emoções. Quer ver um exemplo? Quando eu trabalhava em loja de varejo, em loja de imóveis, muitas pessoas que iam até a loja, elas viam aquele produto, se encantava com aquele produto, muitas vezes não estavam nem precisando, mas se encantava com aquele produto e simplesmente despertava uma emoção tão grande naquela pessoa que ela via a necessidade de comprar, mesmo sem tendo condições, mesmo já ultrapassado o seu limite de crédito. Eu tive clientes, só para você ter uma ideia, que chegou a comprar 3 pares de estofados em tempos diferentes. Em questão assim de meses, ela comprou 3 pares de estofados, porque ela foi num dia, gostou de um, comprou. No outro dia, no outro período, passado alguns meses, questão de 1 mês, 2 meses depois, ela foi lá, achou outro que ela gostou mais, comprou por impulsividade, e depois, passado mais um tempo, ela comprou também. Muitas pessoas que têm esse instinto impulsivo, elas despertam essas emoções nelas e elas acabam tendo essas compras impulsivas sem necessidade. A força dessas emoções, queridos, que geram dentro dessas pessoas, gera o combustível aditivado de suas ações. Não há reflexão. Pode-se dizer que alguns vivem até nessa fantasia. Você já imaginou a pessoa comprar 3 pares de sofá, de estofados? Eu não sei nem aonde que ela colocou, mas ela comprou. Né? E eu, como era vendedor, né? Vai falar o quê? Não compra? Não tem como, né? Não é verdade? Os impulsivos, as pessoas impulsivas, queridos, também apresentam a incapacidade de esperar. É outra característica. Interrompendo outras pessoas durante a conversa, e também pelo impulso de dar respostas antes mesmo que as perguntas sejam terminadas. A sua impulsividade verbal pode ainda criar sérios problemas de relacionamento interpessoal. Uma pessoa, você que já anda com a gente há algum tempo, normalmente essa característica é uma característica normalmente de filho bastardo. O que é o filho bastardo? Aquele filho gerado fora da união civil, da união lícita. Gera-se um filho bastardo. Esse filho, ele foi gerado num altar de promiscuidade. Então ele nasce, e uma das características do bastardo é a impulsividade, inclusive. E um bastardo, normalmente um filho bastardo, uma das características é essa. Esse impulso de dar respostas mesmo antes de você ter terminado a pergunta. Tá? E isso pode gerar, sim, relacionamentos interpessoais. E não são poucas pessoas, queridos, que têm dificuldades de controlar esses comportamentos, viu? Você não precisa ser bastardo, você não precisa ter nenhum tipo de transtorno psiquiátrico, você não precisa. Às vezes é uma característica da pessoa, que não é algo tão incisivo, mas que acontece, que a pessoa tem, é uma característica da pessoa, como Pedro, por exemplo, né? E quando se dão conta, já fizeram algo do que se arrependem depois, né? Do que eles vão vir se arrepender depois.
Alguns atribuem, queridos, tal atitude, tal temperamento sanguíneo, né? Atribuem esse comportamento a temperamento sanguíneo. Eu sou quente, eu tenho sangue quente, eu tenho sangue de italiano, né? Alguns falam assim. E outros se identificam como Pedro. Não, eu sou qual Pedro. Então, o discípulo Pedro, né, que durante o ministério de Jesus ele apresentou em diversas situações esse comportamento esquentado, que na verdade é impulsivo, ele num ato, né, que precedeu a crucificação de Jesus, ele agiu de uma maneira impulsiva. Os discípulos que estavam ali naquele ato, né, naquele momento de grande tensão emocional, conseguiram controlar as emoções. Mas nem todos apresentaram esse mesmo comportamento, né? Intempestivo e impulsivo de Pedro. Nem todos agiram como Pedro. Nem todos apresentaram esse comportamento intempestivo, impulsivo de Pedro, né? Que independente de Jesus ter dado uma resposta à pergunta dele, ele já decidiu tirar a espada e foi lá, cortou a orelha de um dos servos do sumo sacerdote. E eu posso mostrar para você isso no livro de João. Lá no livro de João, ele mostra o nome daí do Pedro. Quer ver? Ó? Vou colocar na tela para você. Aí, ó. Livro de João, capítulo 18, verso 10. Que diz assim: Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Então aqui a gente já vê o nome do Pedro e o nome de quem era o servo do sumo sacerdote, que teve a orelha decepada e que depois Jesus, né, diante daquela impulsividade de Pedro, foi lá e colou a orelha do Malco de novo, né? Jesus não tinha respondido absolutamente nada, queridos, àquela pergunta dele, mas para Pedro o que bastava era a sua própria motivação. Ele agiu como se a pergunta fosse apenas um desencargo de consciência, pois a sua decisão já estava tomada. Ele ia tirar a espada, acertar mesmo e acabou. Da mesma forma que Pedro agiu no impulso da emoção, quantos de nós, queridos, também não paramos para analisar situações que se apresentam em nossas vidas? Muitas pessoas, depois de tomar atitude sem reflexão, se deparam com situações complicadas e difíceis de corrigir. Aí chega aquele momento que o impulsivo tem que ficar voltando atrás de pessoas, pedindo perdão, se desculpando. E nem sempre depois os relacionamentos voltam a ser como eram, né? Depois do mal feito, tentam consertar a situação, mas na maioria das vezes não conseguem e precisam conviver com esse remorso. Mesmo se arrependendo de ter falado, mas depois vai ter que aprender a conviver com essa situação que muitas vezes não consegue resolver. E quando vemos uma pessoa não salva, queridos, uma pessoa não cristã, não salva agir neciamente em seus negócios, sem um planejamento adequado, nós entendemos, desculpamos. Mas e quando os que agem de maneira impulsiva se dizem ser filhos de Deus, se dizem ser cristãos, se dizem ser crentes, e não pautam as suas vidas pelos conceitos da palavra de Deus, e que não esperam a resposta de Deus às suas orações? É difícil, não é verdade? Quando são pessoas não crentes, a gente até entende, desculpa. Mas e quando é cristão? Que tem a sua fé baseada na Bíblia, que tem a sua vida pautada na palavra de Deus, e que não espera a resposta das suas orações, não se baseia a sua vida na palavra, toma atitudes impulsivas.
E daí? Como que a gente faz? A gente tem um grande aliado, queridos, que é o livro de Provérbios. Ele é um grande manual de princípios sábios, né? De princípios sábios. E nele nós vamos ver inúmeros conselhos que, se praticados, nos levarão a ter êxitos, nos levarão a ter êxito em todos os setores da nossa vida, inclusive nesse da impulsividade. Eu vou colocar para vocês aí um texto muito legal, que está no livro de Provérbios, capítulo 20, verso 25. Vou colocar na tela para vocês. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, queridos. Espera aí. Se eu não conseguir colocar, tudo bem. Né? Bom, eu vou ler para vocês aqui, que eu não consegui colocar na tela nesse momento. Provérbios 20, 25 diz assim: é uma armadilha consagrar algo precipitadamente e só pensar nas consequências depois que se faz o voto. Olha só o que diz esse livro de Provérbios 20, 25. Quão poderoso é esse texto. Tá? E é importante que nós venhamos entender. Deixa eu ver se eu consigo colocar na tela. Agora consegui, olha lá. Provérbios 20, 25. É uma armadilha consagrar algo precipitadamente, por impulsividade, e só pensar nas consequências depois que se faz o voto. Vocês viram só, queridos? Então, quantas vezes entramos em negócios, presta atenção que eu vou dizer aqui, quantas vezes entramos em negócios, decidimos fazer compras, escolhemos com quem nos casar, aceitamos certos tipos de amizades, e só depois de alguma decepção é que nós vamos parar para analisar uma escolha. Não inquirimos antes de decisão final. Se refletíssemos, poderíamos perceber alguns sinais que nos indicaria que algo não está certo. Se parássemos para refletir, pensar, analisar e observar, nós iríamos ver que talvez aquela compra, que talvez aquele negócio, que talvez aquele namoro, não seria algo bom, mas seria algo que traria uma grande decepção. Muitas vezes dá sinais, mas o impulsivo não presta atenção nisso. Então, antes de qualquer tomada de decisão, nós devemos nos cercar do quê? De informações, todas as informações possíveis sobre o assunto em pauta. É negócios? Tira todas as informações. É compra? Tire todas as informações e veja se realmente está sendo necessário. Arranjou um namorado, uma namorada? Levanta todas as informações possíveis para que depois você não venha se arrepender. Na maioria dos casos, que quando temos oportunidade de uma segunda olhada, né, por assim dizer, quando nós olhamos pela segunda vez, aquilo que parecia perfeito já se mostra de uma forma não tão maravilhosa assim. E nós, como filhos de Deus, temos essa ferramenta poderosa, imprescindível na tomada de decisão. Olha só o que diz Hebreus 10, 36. Nós temos, queridos, que como cristão, nos dispor da palavra de Deus para a tomada de decisões. Temos como também ferramenta a oração feita em nome de Jesus, que vai nos ajudar muito a tomar as decisões e ter respostas de oração. Mas só que tem uma coisa: de nada vai valer você orar se você não tem paciência de esperar pela resposta. Você quer agir pela impulsividade. Então olha só o que diz lá, Hebreus, vou colocar na tela, 10:36.
Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Então, queridos, é preciso que a gente possa perseverar, orar, buscar, ter paciência. E quando tiver a resposta de Deus, tomar a atitude correta. Ok? Paciência é a capacidade de esperar. E ela é uma das armas fundamentais para você combater e saber como lidar com a impulsividade. Tá? Deus tem prazer de responder às nossas orações, queridos. E Ele tem prazer de cumprir as suas promessas em nossas vidas. Só que tem tempo. E é o tempo de Deus, não é o nosso. Por isso que nós temos que ter paciência e saber lidar com a impulsividade através da paciência. Se valorizássemos os conselhos da palavra de Deus, da Bíblia, ao invés dos conselhos humanos, influenciados pelas trevas, né? Teríamos mais sucesso na vida. O livro de Provérbios 15:22, o último livro que eu quero trazer para você, para que nós possamos finalizar, diz assim, queridos, quer ver? Diz assim para nós: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Amém? O Espírito Santo, queridos, é o nosso fiel conselheiro. A Bíblia nos diz isso. João 14 nos fala que Jesus, na promessa de Jesus, ele faz a promessa de nos deixar um conselheiro como ele. Conselheiro fiel. E esse é o Espírito Santo, que nos capacita, né? Que gera esse fruto de paciência dentro de nós contra esses nossos impulsos. E para nos ajudar a fazer escolhas sábias mediante seus conselhos. Então, recorra à oração, recorra ao Espírito Santo de Deus para que você possa saber lidar com a impulsividade. Amém? Vamos orar, queridos? Quero poder estar orando pela tua vida, agradecendo a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito em nossa vida hoje. Bom, e claro, inscreva-se no nosso canal, faça o triplo-C, curta, comente e compartilhe. Tá bom? Querido Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa palavra poderosa que o Senhor nos deu, nesse conselho, aonde esse ato, a impulsividade, Pai, esse ato de falar, de fazer, antes de pensar, de raciocinar, é algo tão presente nas vidas de tantas pessoas hoje em dia. Obrigado por ter trazido esse tema, Pai, para nós, para que nós possamos refletir, onde tivemos como exemplo o apóstolo Pedro. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de nós, nos ensina, nos educa. Obrigado, Espírito Santo, por ser o nosso conselheiro. Obrigado, Espírito Santo, por gerar o fruto dentro de nós, aonde tem uma das características é a paciência, o domínio próprio. Obrigado, Espírito Santo, por cuidar de nós e trazer tantos conselhos sábios para nós. Nesse dia de hoje, 22 de dezembro, sexta-feira, nós queremos consagrar o nosso dia, a nossa casa, a nossa vida, nossos filhos e o nosso casamento em tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.